Show, bacana. Vamos lá. Vou entrar pelo celular aqui, gente, que eu fico aceitando. Show, Paulo. Vamos lá. Você vai ver a pegada agora, né, quando eu estiver resolvendo as questões, tá? Mas a gente vai basicamente resolver quase todas as questões da Unir com vocês, né? E aí, em cima de cada questão, a gente faz uma mega aprofundação, assim, aprofundamento dentro de cada questão. Você vai ver agora aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Deixa eu só abrir aqui pelo celular. Vai ficar indo e voltando, né? Para aceitar o pessoal. Isso aqui. Beleza. Então, galerinha, eu queria começar aqui já comentando dessa última prova, tá? Começar a dar o nível de Rio Verde mesmo e a gente vai descendo ali, né? Até Formosa, tá? Então, hoje a gente vai ver especificamente a parte de biologia e os assuntos que foram abordados em cada uma dessas questões aqui, tá? Então, na questão 3 aqui, da prova de 2021/2 de Rio Verde, já fala o seguinte pra gente, ó. Apesar de mutações gênicas serem de extrema importância para a evolução de uma espécie, a sobrevivência do indivíduo depende da estabilidade do seu genoma. Muitos danos sofridos no DNA podem ser reparados porque a informação gênica é preservada em ambas as fitas de dupla hélice. Em relação ao tema, avalie V para verdadeiro e F para falso. Então, pessoal, questãozinha aqui bem tranquilinha, né? Genética é um assunto que vem caindo quase meio que sempre, né? Na Unir, tá certo? Então, vamos focar bastante aqui. Dentro do assunto da genética, pessoal, eu queria introduzir com vocês aqui sobre genética básica e também um pouquinho sobre mutações. Perfeito? Então, vamos lá. Apenas para a gente estar introduzindo aqui essa parte já da genética, deixa eu ver se dá para ver. Beleza. Então, dentro da genética, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Tá? Tudo vai girar em torno dos ácidos nucleicos. E aí, o que vai estar formando os ácidos nucleicos, pessoal? Esses ácidos nucleicos eles são formados por cromossomos. Então, deixa eu botar para vocês aqui, mais fácil. Tá? Perdão. Esses ácidos nucleicos são formados por, vou botar aqui, pentose, base nitrogenada e fosfato. Tá? Aqui, ó. Pronto. E vamos lá, pessoal. Então, tudo começa nisso aqui, ó. Os ácidos nucleicos. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês entenderem o seguinte. Essa estrutura de pentose, que é um açúcar, tá? Grupo de fosfato, né? Fosfato. E as bases nitrogenadas, que já a gente fala sobre elas, tá? Os três unidos aqui vão estar formando o que a gente chama de nucleotídeo, com T, tá? Então, nucleotídeo, com T, é o nosso ácido nucleico, ou seja, pentose, base nitrogenada e fosfato, tá? Se você, pessoal, tira o grupo fosfato, né, deixa ele só a pentose e só a base nitrogenada, a gente vai ter o que a gente chama de nucleosídeo. Olha só. E aí, prestar atenção, pessoal, nessas duas palavras, porque a Unir adora, tá? Então, tudo junto é nucleotídeo, tá? Ela, separada, né, sem o fosfato, a gente chama de nucleosídeo, com S. Perfeito? Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, pessoal. Pronto, perfeito. Então, ó, nucleotídeo, nucleosídeo. E aí, pessoal, esse nucleotídeo ele pode ser monofosfato, quando ele só tem um fosfato. Esse nucleotídeo ele pode ser difosfato ou trifosfato. O mais famoso, né, trifosfato que a gente fala é o quê? É o ATP. Então, por exemplo, o ATP ele é o nosso famoso trifosfato, né? Então, olha só. Lembrar que os nomes desses nucleotídeos e nucleosídeos, eles também vão variar de acordo com a sua base nitrogenada. E aí, as bases nitrogenadas, pessoal, dentro do código genético, basicamente são 5. Sendo que uma específica de DNA e outra específica de RNA, tá? Então, dessas 5, pessoal, vale lembrar que a gente pode dividir entre purinas e pirimidinas, tá? Então, vamos lembrar, ó. Adenina e guanina são chamadas de purinas. Então, adenina e guanina são purinas. Citosina, uracila e timina são classificadas como pirimidinas. Então, lembrar, ó, a água é pura. Então, a AG, adenina e guanina, é pura, purina, né? E as pirimidinas a gente vai ter quem, pessoal? Citosina, uracila e timina, tá?
Por que a gente tem essa divisão entre essas bases nitrogenadas, pessoal? Porque é o seguinte, as pirimidinas, elas possuem apenas um anel. Já as purinas, elas têm 2 anéis. Como vocês conseguem observar aqui. Outro ponto também interessante, tá, pessoal? Uracila, ela é exclusiva de RNA, assim como timina, ela é exclusiva de DNA, tá? Porém, embora, pessoal, existe sim, tá, alguns pequenos RNAs que tem timina e alguns pequenos DNAs que tem uracila, mas a maior prevalência é uracila no RNA e timina no DNA, tá? Outro ponto também que é importantíssimo vocês saberem é o seguinte, tá, pessoal? Entre um RNA e um DNA, a diferença é que nessa pentose aqui, né, a gente pode ter uma ribose ou uma desoxirribose. Ou seja, desox quer dizer que ela perdeu um oxigênio, tá? Então essa pentose também ela vai estar variando, tá? Ela continua com o mesmo nome de nucleosídeo e nucleotídeo, se for RNA ou DNA, ou seja, ribose ou desoxirribose, tá? E como eu estava falando, pessoal, a adenina, ela tem uma atração muito forte por timina. Então a adenina se liga com timina ou com uracila, no caso, né? E a citosina, ela só se liga com a guanina. Então lembra, a guanina só com citosina e a adenina só com timina. Tá certo? Outro ponto, pessoal, também que é importante vocês saberem é o seguinte. As purinas, pessoal, elas por serem maiores, né, esses anéis aqui, por serem maiores, e também como vocês conseguem observar, ó, são bases nitrogenadas, né? Ou seja, elas vão ter nitrogênio. Né? Mas observem, pessoal, que as purinas ela têm muito mais nitrogênio na molécula, olha só, 5 nitrogênios por molécula, do que as pirimidinas, que tem 3. Né? E aí, que influência isso faz no nosso organismo? Pessoal, o nosso organismo ele não é feito para metabolizar nitrogênio direito. Dessa forma, o nosso nitrogênio ele é, em sua grande maioria, excretado. Tá? Ele é excretado nas fezes, na urina, no suor, né? Na transpiração. E aí, o que acontece? Se você se alimenta, basicamente, de cerveja, de churrasquinho, com muita carne vermelha, muita carne de porco, o que vai acontecer? Você vai acumular muitas purinas no seu corpo, tá? Então, álcool, carne vermelha, essas coisas, são ricas em purinas, tá? Essas purinas, em excesso, e também atrelado a um quadro de desidratação, você é uma pessoa que não toma muita água, né? Fica comendo muitas essas coisas com muitas purinas, o que pode acontecer? Uma doença chamada gota, né? Essa gota, pessoal, ela é justamente causada pelo acúmulo dessas purinas, que elas não conseguem se metabolizar direito, elas acabam formando cristais de urato, tá? Então, com esse problema na metabolização das purinas, né, a gente acaba criando esses cristais de urato. Esses cristais de urato, pela gravidade, eles vão estar se acumulando nas articulações e fazendo com que essas articulações inflamem, né? Por isso que na gota a pessoa vai ficar com os tornozelos, né? Os pulsos bem inchados mesmo, né? Porque você pensa, né? É como se fosse uma solução super saturada, né? Já criando ali corpo de fundo, né? Exatamente isso. Então, o nosso sangue ele tem uma quantidade certa de volume que ela consegue diluir. Caso ela não consiga diluir essa quantidade de volume, se cria-se cristais. É química, pessoal. Né? Lembre disso. Ó. Existe um certo volume que o líquido consegue diluir. Né? Se a gente estiver abaixo desse volume, a gente fala que somos o quê? Insaturados. Né? Se eu chego no limite dessa diluição, eu falo que eu sou saturado. E acima desse limite de saturação, eu falo que eu sou saturado com corpo de fundo ou, no caso, supersaturado. Tá certo? Então, lembrar disso aí, que a doença gota está relacionada ao acúmulo de purinas. Beleza? E no caso, a pessoa toma um allopurinol ali, que é o inibidor da enzima que vai converter essas purinas, né? Outro ponto também, pessoal, que como é que esses ácidos nucleicos vão se ligar, né? Então, esses ácidos nucleicos, eles podem se ligar de duas formas. Elas podem fazer a ligação fosfodiéster, tá? Então, olha só, qual é a diferença? Ó. A ligação fosfodiéster vai acontecer, ó, entre o grupo fosfato e o açúcar, tá? Então, a ligação fosfodiéster vai acontecer entre o grupo fosfato e o açúcar. Já a ligação entre as bases nitrogenadas, tá? É uma ponte de hidrogênio, então não confunda, beleza? Então aqui, ó, pentose com fosfato, ligação fosfodiéster, tá? Entre as bases nitrogenadas, aí, como a gente estava comentando ali, ó, citosina só se liga com guanina, fazendo 3 ligações, ou 3 pontes de hidrogênio. E timina com adenina só faz 2. E aí, que pontes são essas, professor? Olha só, a ligação fosfodiéster é uma só mesmo, tá?
Já as pontes de hidrogênio elas vão acontecer por quê, ó, pessoal? Vale lembrar, pessoal, que a ponte de hidrogênio só acontece quando a gente tem FON ligado a hidrogênio, tá? Ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio ligado ao hidrogênio. Beleza? Então, nitrogênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio e flúor ligado a hidrogênio sempre vai fazer ponte de hidrogênio. Então, aqui está fazendo, ó, por causa do nitrogênio com o hidrogênio. Tá vendo? Ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Embaixo também. E aí, pessoal, o que acontece? Ó? Quando a gente vai fazendo essas ligações aqui, a gente começa a formar um material genético. Esse material genético, pessoal, o que vocês têm que saber? Quando a célula está em G1, né, que é o estágio da intérfase, beleza? Lá em G1, no estágio da intérfase, a molécula está fazendo divisões, não está fazendo divisão celular, ou seja, ela está fazendo síntese proteica. Então, lembre disso, pessoal. Em G1, a célula está ali fazendo síntese proteica numa boa, ou seja, o material genético dela está descondensado, né? Está todo solto, está livre, tá tranquilo. Já quando a gente pega esse material genético e condensa ele, é quando a célula quer se dividir, tá? Então não se esqueçam disso. Se a célula está em estado natural, ela está em G1, ela raramente vai ter que condensar o material genético, ela simplesmente fica lá com o material genético solto, fazendo síntese proteica, tá? Caso, né, ela entre em divisão celular, ou seja, ela saia de G1 entre S e G2, né, partindo por divisão celular, essa célula já começa a condensar o material genético, sendo que o máximo de condensação desse material genético chega na metáfase, tá? Então não esqueçam disso. O máximo de condensação é metáfase, o mínimo de condensação, né, vai acontecer quando ele estiver em G1, tá? Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, tá? Em G1, essa célula faz o quê? Síntese proteica. E aí, só para a gente revisar, pessoal, como é que funciona a síntese proteica? A síntese proteica vai acontecer com a célula em estado em G1, né? G1, né? E aí, em G1, ela está com o material genético solto, e o que vai acontecer? Ó? Esse material de DNA, ele primeiramente ele vai ter que ser aberto para a gente ler a fita de RNA, tá? Então, para isso, o que vai acontecer? Ó? Eu vou vir aqui, eu vou abrir meu material genético, tá certo? E aí, quando eu abrir esse material genético, o que vai acontecer? Ó? Eu vou começar, junto com a enzima polimerase, começar a copiar um dos lados dessa fita de DNA, fazendo a transcrição. Tá? Então, o primeiro passo dessa síntese proteica a gente chama de transcrição. Então, a gente vai pegar esse pedaço de RNA, né? No caso, vem um primer, né? Esse primer se liga ali e começa a copiar. Tá certo? Vai ficar gravado no site a aula, tá bom, pessoal? Não esquenta não. Então, a gente vem aqui, faz essa transcrição. E aí, o que é massa? Olha só que interessante. Ó. Então, dentro da síntese proteica está lá o DNA a gente vai fazer a transcrição dele e obter a fita de RNA. Essa fita de RNA, após a transcrição, ela vai passar por um processo chamado splicing. Esse processo chamado splicing, pessoal, esse material genético ele vai ser dividido em introns e exons. Tá? O que são isso, pessoal? Então, no processo de splicing, separa-se os introns dos exons. Quando a gente tem essa divisão dos introns com os exons, o que vai acontecer? Os introns são os intrometidos e eles acabam saindo. Os exons, que são o código genético que é codificável, né, ele vai ficar. Então, o intron sai, o outro fica. Tá certo? Então, intron intrometido, ele vai embora. E aí, lembrar, pessoal, que o intron ele é muito importante contra mutações genéticas. E aí é onde eu quero chegar com vocês. Tá? Então, dentro desse material genético, a gente vai ter os exons e os introns. Os introns podem ser chamados de DNA lixo, de intrometidos, mas enfim, os introns são uma maravilha. Por quê? Esses introns, pessoal, eles são DNA lixo, mas é um DNA que não codifica. Dessa forma, se esse DNA intron ele sofreu alguma mutação por algum motivo, como ele não vai ser lido, essa mutação ela não vai causar um problema para você. O problema é quando você tem uma mutação nesses exons, que é o código genético que é codificado, que é lido. Tá? E o que acontece, pessoal? Esses exons, quando eles saem aqui, fazem o splicing, eles se recombinam. E aí, outra pergunta também típica de vestibular, tá? Os exons, eles conseguem se recombinar no material genético, tá? Então, o exon se recombina, tá certo? E aí, nesse caso, pessoal, com a mesma fita de RNA, você consegue recombinar esses exons e produzir vários tipos de proteínas. Ou seja, com uma fita de DNA, de RNA, você consegue fabricar vários tipos de proteínas diferentes só pela recombinação desses exons. Tá? Outro ponto também muito importante.
Aconteceu o splicing, a gente vai fazer a exportação desse RNA mensageiro, tá? Então, esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, tá? Passando aqui pelas frestas da carioteca, e aí ele vai começar lá no citoplasma a fazer a tradução, né? Essa tradução ela pode acontecer por ribossomos, que estão livres no citoplasma, ou ribossomos do retículo plasmático rugoso, tá? Fazendo a tradução, pessoal, vai lembrar que a tradução ela é o seguinte, ó. Cada códon desse material genético, né, ou seja, cada trinca de base nitrogenada, ela vai ser interpretada por um RNA ribossômico, tá? E aí, no caso, esse RNA ribossômico ele vai sinalizar um RNA transportador que vai vir buscar vários aminoácidos para fazer essas combinações, tá? Então, essas trincas de base nitrogenada vão estar formando proteínas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, a cada trinca que a gente tem de aminoácidos, a gente tem um tipo aqui de uma combinação ou mais, né, de trincas de base nitrogenadas. Então, a cada trinca dessa a gente tem um aminoácido. E vai lembrar, pessoal, que trincas diferentes podem gerar aminoácidos iguais, tá? Dessa forma, às vezes, se a gente tiver uma mutação, mesmo que no exon, mas essa mutação ela pode às vezes causar a leitura da mesma proteína, do mesmo aminoácido. Então, olha só. Imagina a fenilalanina aqui, ó. Fenilalanina ela vai ser, ó, UUU, né? Porém, imagina que o último U aqui, ó, ele sofreu uma mutação e virou um C, uma citosina. Se isso acontecer, mesmo assim a gente vai quantificar a mesma proteína fenilalanina. Então, ficarem espertos quanto a isso. Porém, eu também posso mudar uma só letra dessa aqui, pode mudar tudo, aqui mesmo. Ó. Se em vez de U mudar para C, o U muda para A ou para G. Aí a gente já tem a formação de leucina, que já é diferente. Entenderam? Então, lembrar que a gente tem essas duas vias aí que são bem importantes. E vamos lá, pessoal. Sobre mutações agora, né? Acho que deu para a gente dar uma refrescada na cuca aí, né, sobre alguns conceitos básicos da genética, tá? Então, vamos lá um pouco mais a fundo. Ah, só mais um detalhe. Quando o material genético começa a se condensar, aonde ele se condensa, né? Esse material genético vai se enrolar nas proteínas chamadas proteínas histonas. Beleza? Não se esqueça disso. Essas proteínas histonas vão estar se enrolando entre elas mesmas também até formar uma cromática. Essas cromáticas vão ser unidas por um centrosomo, tá? Que vai estar formando o nosso cromossomo. E aí, vamos lá. Então, pessoal, o que é uma mutação? É a gente pegar um código genético e alterá-lo. Beleza? E aí, para isso, pessoal, vai lembrar que é o seguinte, ó. Alguns conceitos importantes. Fenótipo, tá? Está relacionado a algumas propriedades, algumas características, tá? Que elas são manifestadas de forma exterior, Por exemplo, o fenótipo ele está no seu código genético, porém ele pode se manifestar de diferentes formas. Né? Imagina que a gente tem dois gêmeos que nasceram univitelinos, tá? Só que um foi morar numa cidade onde tem muita praia, muito sol, todo mês, e o outro foi morar numa cidade onde só neva, só faz chuva, enfim. Se for juntar eles depois de anos, né, com certeza um vai ter pegado um bronzeado a mais do que o outro. Dessa forma, essas são manifestações fenóticas. Agora, o genótipo se refere ao código genético mesmo, ou seja, ele não se altera dessa forma com o meio. Tá? E aí, no caso, se você for pegar o material genético desses dois gêmeos aí, um mais bronzeado, outro não, o código genético é igual. Tá? Lembrar também, pessoal, que alelos são o quê? Alelos são diferentes formas, só que do mesmo gene. E aí, lembrar que gene é o quê? A parte codificante do material genético. Então, se eu tiver alelo, seria mais ou menos assim, ó. O nosso pai não dá uma característica de olho pra gente, e a mãe também dá uma característica de olho. Então, essas características de olho são pedaços, ou são genes do material genético, de diferentes indivíduos, né, um do pai e outro da mãe, porém eles codificam o mesmo gene, ou seja, a mesma informação de olho, ou a mesma informação de cabelo, e é por isso que a gente fala que são alelos, tá? Então, como eu estava falando a questão do olho, né? Questão também das hemácias, né? A gente tem muito isso também da anemia falciforme, está relacionado a isso, tá? Então, olha só, questão do olho é questão fenótica, tá? É. E aí, ó, basicamente isso, ó. O nosso material genético, ele vai ter a informação, tá, necessária para fazer a proteína que vai manifestar essa questão da cor, tá? Então, esse material genético, ele vai fazer aqui, ó, uma transcrição, né, uma tradução, e vai fazer a síntese proteica, e essa síntese proteica vai dar a questão do pigmento.
tá? Se, por exemplo, a gente tiver um pedaço aqui que não codifica a cor daquele pigmento, não vai ter aquele pigmento. Se eu tiver um pedaço do gene que codifique, a cor do pigmento ele vai manifestar, tá? Outro ponto também, pessoal, que a gente pode ter ali, por exemplo, né, algumas mutações que são mutações somáticas. Ou seja, elas vão afetar apenas as células do próprio indivíduo. Tá? Então, se, por exemplo, pega um câncer de pele ali, por pegar muito sol, enfim, isso é uma mutação somática. Tá? Ou seja, você não consegue transmitir isso para os próximos. Agora, existem mutações que são germinativas. Ou seja, aquelas que vão estar no gametas. E justamente aquelas, você vai passar do seu filho, né? No caso da anemia falciforme, por exemplo, né? Já seria uma mutação germinativa. Outro ponto também, a gente pode ter uma mutação que é mais espontânea, tá? E aí isso acontece quando a gente tem algum erro ali na replicação do DNA, né? Ou às vezes algum momento ali de checagem do nosso material genético também ele falhou. E aí, caso isso aconteça, né, alguma falha dentro desse código genético, a gente também pode ter essa alteraçãozinha, tá certo? O que mais, pessoal, a gente tem que saber, ó? Durante as mitoses e meioses, que são as fases ali da divisão celular, né? São os tipos de divisão celular, vai lembrar que existem os pontos de checagem, tá? Então, por exemplo, quando você está ali no G1, ó, vamos lá. Lá na mitose, né? Dentro da mitose, se você sai, por exemplo, né? Estou em G1, estou em intérfase. Eu quero se dividir, para a célula começar a se dividir, ela vai ter que entrar em S, depois G2, depois que ela vai entrar na mitose. E aí, no meio desse caminho, pessoal, em cada etapa existem pontos de checagem para saber se realmente pode dividir, se está tudo certo, tá? E aí eu vou dar alguns outros exemplos para vocês. Então, entre G1 e S, existe um ponto de checagem. Entre S e G2 também tem, e entre G2 e mitose ou meiose também tem. Se algum desses pontos falhar, a pessoa pode ter uma mutação também, por exemplo. Né? Outro exemplo seria aqui, ó, chegou na mitose, né? E às vezes no meio da mitose a gente não vai ter aqui, ó, acontece a divisão celular, só que às vezes não disjunta direito, então às vezes vai um pedaço a mais para um lado do que para o outro, pode acontecer também isso, tá? Bem capaz também. E aí, vamos lá. Essas mutações, pessoal, elas têm vários tipos de agentes que são agentes mutagênicos, né? Então, dentro desses agentes, vale ressaltar que existem os agentes que são físicos, tá? E os agentes físicos principais, pessoal, são as radiações ionizantes. E vamos lá, pessoal. O que é uma radiação ionizante? E não confundir. Existe radiação ionizante e existe radiação não ionizante. A radiação que é ionizante, pessoal, ela vai ter uma maior frequência, tá certo? Ou seja, a gente vai estar falando ali do raio-x, raio gama, raio beta, alfa, gama, né? Ultravioleta mais para frente ali, né? De C para cima. A gente vê, então, assim, ionizante tem esse nome porque forma íons, ou seja, a frequência é tão alta, ou seja, a energia é tão alta, que quando ele passa pela pessoa, ele arranca um elétron ali, né? Ou seja, cria um íon, e aí acaba modificando aquele átomo, aquela molécula. E quando ele faz essa modificação na molécula, ele tem uma mutação. E vai lembrar, pessoal, que essa radiação tem que ser ionizante. Radiação não ionizante, ela vai ter uma frequência menor, ou seja, é mais fraca, tem menos energia. Então, radiação não ionizante, ela pode estar relacionada a câncer? Pode. Mas a que está mais relacionada ao câncer é a radiação que é ionizante, beleza? A não ionizante é mais fraca. Que no caso seria o quê? A Wi-Fi, micro-ondas, entendeu? Que já não tem muitos estudos sobre isso, mas a gente sabe que é bem menos, né, a exposição do que esses aqui, né? Raio cósmico, raio-x, raio gama. Isso aqui é muito forte, né? Dentro desses agentes mutagênicos também, pessoal, vai se lembrar também dos que são químicos, né? Então, agentes químicos aqui mutagênicos, pessoal, hidrocarbonetos, né? Principalmente os gasosos, né? Então, por exemplo, benzeno, benzopireno, né? Você pega ali os gases, né, gás mostarda também, né? Que foi muito utilizado ali na Guerra do Vietnã. Você pega ali vários sais de metais radioativos, também inalação química daquilo é horrível, tá? Então, outras toxinas, metais também muito pequenos, né? São agentes mutagênicos químicos. Beleza? Corante industrial também, bem perigoso. E também temos os agentes biológicos, né? Por exemplo, pessoal, a gente tem ali o vírus Epstein-Barr, papilomavírus, né? Papilomavírus que causa HPV, né? A gente tem, por exemplo, o H. pylori, que pode causar câncer de estômago, tá? A gente tem, por exemplo, o vírus da hepatite, que também pode causar um câncer de fígado, e por aí vai, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Dentro desses tipos de mutações que a gente tem, a gente pode classificar elas como mutações que são gênicas, mutações que são cromossômicas, tá? E aí, dentro de cromossômicas, a gente tem ainda ali
que é cromossômica, né? Então ela pode ser estrutural ou numérica. Beleza? Então, olha só, primeiras gênicas, pessoal, elas estão relacionadas à alteração do gene, né? O nome já meio que entrega isso, né? Então, vamos lembrar, mutações gênicas, então, como o nome já diz, é a alteração no próprio gene mesmo, né? E qual que é a consequência disso, né? As proteínas também vão ser alteradas, porque se o gene é a parte que é traduzida, é a parte que vai fazer a síntese proteica, então, obviamente, a proteína, no final desses contos, também vai ter uma alteração, tá? Então, assim, essas mutações gênicas, elas podem acontecer ali de forma hereditária, ou seja, você tem ali a anemia falciforme, por exemplo, né? Então, na anemia falciforme, basicamente, a mãe ou o pai, né, passa para o filho, né? Geralmente ele está relacionado ao sexo masculino, está relacionado também à cor negra, tá? E aí ele vai passar para vocês uma proteína que tem formato de foice. Essa proteína a gente chama de hemoglobina, tá? Então, essa hemoglobina vai ter um formato de foice, ela vai fazer um esquema ali que vai deixar a hemácia parecendo uma luazinha, né? Então, é um tipo de mutação gênica, né? O que mais a gente tem, né? Dentro das somáticas, né? A gente tem, por exemplo, ali, algumas células que podem causar tumor, né? É um pouco mais pontual ali, né? E aí, como eu estava falando, a gente pode ter uma mutação gênica, ou seja, uma alteração do gene por substituição, tá? Então, olha só, essa substituição você vai trocar uma base de uma pela outra. Então, essa substituição ela pode ser por transição, tá? Ou seja, de purina com purina, ou de pirimidina com pirimidina. Se for transversão, pirimidina para purina e purina para pirimidina, entendeu? Isso aqui cai muito em prova, pessoal. Vocês vão ver na hora de fazer a questão, vai ficar bem fácil. Ó. Então, mutações gênicas a gente tem ele do tipo de substituição, e essas substituições ela pode ser por transição, que é entre purina com purina ou pirimidina com pirimidina, ou transversão, que é o contrário, né? Purina com pirimidina e vice-versa. Tá? E aí, dentro dessas substituições, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, a mutação silenciosa, tá? Que é quando a gente vai ter uma substituição da base ali por outra, e um código que vai codificar o mesmo aminoácido, então meio que você não vai perceber, entendeu? É aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né? Que a gente tem tipo assim, ó, o U, e aí tem o U, não lembro como é, o UC, né? E nesse caso vai continuar codificando a mesma proteína, por isso que é silencioso. Vai ter a mutação, mas ela é silenciosa. A gente pode ter uma mutação com perda de sentido, tá? Porque quando a gente vai pegar ali, ó, fazer a substituição do material genético, e a consequência disso é o quê? A gente vai substituir a proteína, e aí quando a gente substitui essa proteína, ela vai alterar tudo. Né? Então, alterar a proteína vai alterar no sentido. Tá? E a mutação sem sentido, que é a nonsense, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma codificação que acaba dando um códon de stop. E aí você meio que corta, né, a produção dessa proteína, dessa síntese proteica antes dela devidamente terminar. Entendeu? Então você pode colocar ali um códon de stop ou um códon diferente que não seja de stop, que vai codificando outro tipo de proteína. Dessas duas formas você vai ter uma substituição. Tá? Então lá. E aí, no caso, pessoal, a gente também tem outro tipo de mutação gênica, né, que seria a de inserção. E aí, justamente isso acontece quando uma ou outra, ou mais, ou até mais, né, bases eles vão ser adicionadas ao DNA. Então, inserção, você vai colocar uma base ali naquele DNA. Tá? Deleção é quando você tira, tá? Uma base, e inserção é quando você coloca. Beleza? Outro ponto, pessoal. Tá? Você tem, por exemplo, ali, ó, um exemplo de mutação também que acontece bastante lá nos nossos melanócitos, né? Que no caso seria o quê? O albinismo. Tá? Melatonina, né? Ela vai ser atacada e a pessoa acaba não tendo quase nada. Então ela fica albina. Tá? Outro ponto também que eu estava falando para vocês, a anemia falciforme, ela vai modificar ali a estrutura proteica. E lembrando que a anemia falciforme ela tem vários tipos, né? Se a pessoa for azão, ela vai ser normal. Se ela for azão S, ela é um indivíduo normal, só que ela vai ter um traço falciforme. E aí, no caso, se a pessoa for S-zão, ela vai ser um indivíduo com anemia falciforme, né? E aí, total, né? Só portadora. O segundo ponto que a gente estava falando, pessoal, que a gente tem as mutações que são, além de gênicas, existem as cromossômicas, tá? E nesse caso das cromossômicas, diferente das gênicas, né? Gênica está mais relacionada com aquela questão da síntese proteica e tal. Já as cromossômicas estão mais relacionadas à divisão celular, tá? E aí são chamadas também de até aberrações ou síndromes cromossômicas, certo? Ou anomalias, enfim. Dentro dessas mutações cromossômicas, né, a gente tem até aquelas lá que vão ser estruturais, né, que é quando a gente tem uma alteração da estrutura desse cromossomo mesmo, beleza? E aí pode acontecer da mesma forma, né? Pode ter uma deleção, duplicação, translocação ou uma inversão, né? Então, deleção é quando a gente simplesmente some com um pedaço do material genético,
tá? Translocação é quando você coloca de um lugar e bota em outro, tá? Duplicação é quando você duplica um pedaço ali e acaba adicionando, e inversão é quando você inverte um gene com o outro, beleza? Essas mutações, pessoal, elas podem ser numéricas, e aí quando a gente pensa em mutações que são numéricas, elas se dividem em euploidias ou aneuploidias, tá? No caso, pessoal, qual é a diferença de euploidia para aneuploidia, tá? Euploidia, pessoal, está relacionado ali a monoploidia e eupoliploidia, ou seja, você pode ser N, 2N, 3N, 4N, enfim. O normal é ser 2N, né? Se você for N ou 3N ou 4N, 5N, tá diferente. Então você pode ter uma monoploidia, tá? Que aí, geralmente vai acontecer mais em alguns outros organismos, né? Tipo fungos e tal, isso acontece bastante, tá? A monoploidia é mais rara. Ou eu posso ter uma poliploidia, tá? Poliploidia acontece bastante ali com plantas também, tá? Ela é bem rara em animais, tá? Então, assim, de maneira geral, pessoal, euploidias não acontecem muito em animais, tá? Acontece mais aneuploidias, né? E aí, pessoal, nessas poliploidias, abelhas, por exemplo, fazem euploidias, né? Quando a abelha, ela faz ali o zangão, né? O zangão, ele vem de uma abelha que é 2N, só que o zangão, ele é N. Então, esse a gente chama de homoploidia, por exemplo. Algumas plantas, né, por exemplo, eles podem fazer uma poliploidia, ficar 4N, né? Justamente para conseguir fazer a divisão deles ali, a reprodução deles. Então, também é um tipo de poliploidia. Então, a gente pode ter uma poliploidia ali autopoliploide, tá? Que é quando o próprio indivíduo faz, ou alopoliploide, que é quando o outro indivíduo faz nele, né? Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, os híbridos, né, também são indivíduos que eles são diploides, porém, eles não conseguem levar, né, e se reproduzir, tá? Dessa forma, eles são inférteis, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, em seres humanos é mais comum acontecer as aneuploidias. Essas aneuploidias, elas podem ser de nulissomia, monossomia ou trissomia, tá? Nulissomia é quando você vai estar 2N ali, você acaba perdendo 2 cromossomos, tá? Monossomia é quando você perde um cromossomo só e trissomia é quando você ganha um cromossomo a mais. Essas são as famosas síndromes, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem ali a síndrome de Turner. Síndrome de Turner, em vez de ter 46 cromossomos, a pessoa só tem 45, ou seja, é uma monossomia. Tá? E dessa forma, pessoal, lembrar que o último par de cromossomos a gente chama de cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e Y. Tá? Então, esse último par, que é o cromossomo sexual X e Y, quando você tira, que no caso de síndrome de Turner você não tem um X, o paciente ele obrigatoriamente nasce mulher, por só ter um X, tá? Porém ele acaba manifestando vários tipos de doenças, né? E devido à síndrome, né? Então a pessoa vai ter um ovário atrofiado por só ter um X, tá? Toda uma deficiência hormonal feminina também baixa, devido a esses ovários também atrofiados, né? A pessoa ela vai ser estéril, ela não vai ter menstruação, a mama vai ser pequena, tá? Ela vai ter uma vulva bem infantil, o pescoço ele vai ficar bem alado assim, né? Um pescoço mais larguinho, tá? Essa pessoa pode ter várias doenças cardíacas, várias doenças também relacionadas a futuras obesidades, por exemplo, tá? Ela vai ter raramente ter uma deficiência mental, então, incrível que pareça, as pessoas que têm síndrome de Turner conseguem até manter a parte cognitiva normal, porém ela vai ter toda essa alteração sexual, né, secundária ali reduzida. Então a pessoa vai ser baixa, né, vai ter um peito em tábua, beleza? Como vocês conseguem ver na imagem. E obviamente também não vive muito, pessoal, esse paciente com síndrome de Turner, tá? A gente pode ter um Klinefelter, que seria o contrário, assim, da síndrome de Turner, porque é o quê? Síndrome de Turner é uma monossomia. Klinefelter é trissomia, ou seja, a gente colocou mais um, né, X ali no meio, tá? Então, lá no Turner faltava um X, agora a gente colocou um X a mais, ou seja, a pessoa é XXY. E o que acontece quando isso acontece, pessoal? Se é XX, se tem Y é porque é homem, né? Mas se tem 2X é porque ele vai ter várias características que são femininas, tá? Lembrar que quanto mais X for no código genético, mais características secundárias femininas aparecem. Então, no caso, é do sexo masculino, porém ele é meio que estéreo, tá? Ele vai ter uma certa deficiência mental, assim, uma síndrome de Klinefelter, tá? A pessoa quase não vai ter barba, vai ter meio que um desenvolvimento de ginecomastia, tá? A pessoa vai ter um pelo público bem feminino mesmo, um quadril mais largo, né? Enfim, bem tipo. Os braços também ficam bem largos, tá? As extremidades dos dedos também bem compridas. Então, Klinefelter, né, pessoal? Lembrar ali que vai ter um X a mais. Turner um X a menos. Ou seja, Klinefelter é trissomia, Turner é monossomia. E por fim, né, a trissomia também, a gente tem trissomia de síndrome de Down, por exemplo.
Tá? Síndrome de Down, no caso, pessoal, em vez de ser um cromossomo X, vai ter um pedacinho a mais do cromossomo 21. Beleza? Então, se tem um pedacinho a mais do cromossomo 21, também tem 47 cromossomos. Tá vendo? A gente tem a síndrome de Patau também, que é trissomia, só que no caso é um pouco mais do cromossomo 13. E síndrome de Patau, pessoal, a pessoa nasce, né, com uma certa microcefalia, ela vai ter um problema aqui, uma deformação na fenda palatina, tá? Ela vai ter todo um lábio também leporino, né, que é colado aqui com o nariz, devido a essa falta de fenda, tá? O olho vai ser bem pequenininho, a orelha é bem deformada, beleza? Então, síndrome de Patau, cromossomo 13. Temos também síndrome de Edwards, tá? Síndrome de Edwards, pessoal, a pessoa ela nasce com as pernas bem atrofiadas, os músculos bem atrofiados, tá? Tem vários problemas cardíacos, vários problemas renais, genitais, enfim. Vários distúrbios também psicomotor, a pessoa tem várias dificuldades para andar, e está relacionado ao cromossomo 18, né, a mais ali. Outra trissomia também que acontece bastante, pessoal, em vez de ter 2x, né, igual a gente tem em Klinefelter, eu posso ter 2Y e um X, ou seja, também 47 cromossomos, né, também uma trissomia. Só que a gente vai chamar de supermacho, né, tem a superfêmea, né, e aqui o supermacho. Nessa do supermacho, vai lembrar que, obviamente, ele vai ter uma deficiência mental, tá? Tem foto que é difícil, né? Ele vai ter características masculinas bem exacerbadas, então ele é bem muito peludo, né? Muito testosterona. Como tá falando, também temos o triplo X, que é quando a mulher ela nasce com a trissomia do X. Esse seria uma superfêmea, né? Nesse caso também, também nasce com quase as mesmas deficiências do supermacho. Beleza, pessoal? Então, acho que aqui, mais do que completo para a gente resolver as questões aqui dentro da prova, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeira questão aqui, ó. Olha como é que agora é fácil, né, responder essas questões, né? Podem acontecer mutações em células somáticas quanto em células germinativas, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Células somáticas e células germinativas é o seguinte, ó. Célula germinativa são aquelas que são pluripotentes, ou seja, são células que estão ali mais na base, tá? São células que elas vão se diferenciar ainda, então elas têm um potencial para virar qualquer coisa. Já essas somáticas, né, elas já são diferenciadas e elas também podem sofrer essa mutação. Então, somente as mutações somáticas são importantes ao aumento da variabilidade genética e a evolução das espécies. Na verdade, é o contrário, né, pessoal? Somático já é a célula que se diferenciou. Aqui o caso seria a gente utilizar as germinativas, tá? Por quê? É na germinativa no qual a gente tem um potencial de formar variabilidade, que a gente tem um potencial de formar proteínas, que a gente tem um potencial de formar qualquer outra coisa nova que a gente tem no nosso corpo. Então, células germinativas elas fazem isso. Eu quero fazer um novo, vou dar um exemplo para vocês. As mulheres, elas nascem com os folículos de Graafi. Folículos de Graafi são células germinativas do ovário, tá? Essas células germinativas elas vão se desenvolver todo mês, tá? Tanto o homem quanto a mulher. O homem ele faz mais vezes, né? Durante o mês, assim, processo germinativo desse no espermatozoide. Mas no caso da mulher, ela faz um processo germinativo desse com o folículo de Graafi. E aí, nesse processo, né, totalmente relacionado, obviamente, à variação genética. Por quê? A variabilidade genética só acontece porque o homem dá um pedaço, dá 23 cromossomos, e a mulher dá 23. E aí, a mistura entre esses dois que vai causar essa variabilidade genética. Tá? Então, essa primeira questão 3 aqui está falsa. Beleza? Na B, galera, ó. Entre os vários agentes mutagênicos físicos encontrados na natureza, temos a radiação não ionizante, que são capazes de provocar deleção de bases, não estando associada ao câncer de pele. Então vamos lá, pessoal. Ó, radiação não ionizante é aquela que ela vai ter uma frequência menor, a energia é mais baixa. Então ele pergunta aqui, ó, são capazes de promover deleção de bases? Então elas não têm energia para isso. Então, elas não fazem deleção de bases. Não estão associados ao câncer de pele. Realmente não está muito associado, mas pode ser que esteja associado sim, tá? Se você ficar uma alta exposição a esses agentes, pode causar. Então, meio que dois erros aqui, né? Associado a câncer de pele é associado, né? Só que de leves, aqui ele falou que não. E aí falou que provoca deleção de base, também não provoca. O que provoca é a ionizante, beleza? Porque a ionizante ela tem mais energia, tem a frequência maior, tem a penetração maior até, né? Então, ali também tá falso. Na C, uma mutação silenciosa, acabei de falar dela, né?
Ocorre quando a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados. Exatamente, pessoal. Aquele exemplo que eu falei para vocês. Tem lá, UUU, aí você trocou por UUC. Continua formando a fenilalanina. Então, dessa forma, é uma mutação que é silenciosa. Perfeito. Então, 13C verdadeiro. E na D, ó, as mutações de substituição, né? Lembra da substituição? Então, a gente pode ter uma de transição ou de transversão, né? E aí, dentro da. Lembrando, transição, pessoal, é quando é dentro das mesmas bases. Então, purina com purina, pirimidina com piridina. E transversão é quando é o contrário. Então, vamos ver se está certo aqui, ó. As mutações de substituição são aquelas que um par de bases é substituído por outro par de bases. São chamadas de transição quando a substituição ocorre por purina para purina, exatamente, A e G. E exatamente, purinas é quem? Adenina e guanina, né? E pirimidina, para pirimidina, é T para C, ou seja, transversão. Acontece quando a substituição de purina para pirimidina e pirimidina para purina. Exatamente, pessoal. Então, pirimidinas, né, pessoal? T, C e U, né? Transversão é quando eles são diferentes e substituição por transição é quando eles são iguais. Então, aqui está perfeito. Definição de definição. Tá? Então, pessoal, nessa 13 aqui, até então alguma dúvida? Deu para entender aqui qual que foi a ideia? Vamos ver aqui no chat como é que vocês estão. Até aqui tudo bem, galerinha? Tá, Ana. Beleza, né? Show de bola. Então, vamos para a próxima. Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui. Agora a questão 14, né? O tecido muscular... Então, o tecido muscular é constituído por células alongadas, tá? Então, o tecido muscular é constituído por células alongadas. Altamente especializadas de capacidade contrátil, que proporcionam os movimentos dos membros e das vísceras e de outras estruturas do organismo. Analise as afirmativas abaixo, assinando V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá, galera. É o seguinte. Para a gente começar a fazer essa questão, né, vamos dar uma revisadinha rapidinho aqui sobre todo o metabolismo, né, do músculo e tudo mais. E também um pouquinho do seu funcionamento. Então, olha só. Pegando aqui. Vamos lá. Antes da gente ver um pouco da fisiologia, vamos ver um pouco da histologia desses músculos. Tá certo? Então, olha só. Dentro do tecido muscular, pessoal, vale lembrar que o tecido muscular é feito de várias fibras, como até a introdução ali da questão falou, tá? Essas fibras, elas são fibras bem alongadas mesmo, e aí são filamentos, são células mesmo, só que são células modificadas para ficarem alongadas dessa forma, tá? Além dessas células, a gente vai ter várias proteínas, né, que vão estar na membrana dessas células ali, fazendo com que uma se ligue à outra e também fazendo com que essas células se locomovam, tá? Essas proteínas, já vou dar spoiler, né? A gente chama de actina e miosina, beleza? Outro ponto também, pessoal, que esse tecido muscular, ele tem 3 tipos básicos, né? A gente pode ter um músculo estriado esquelético, tá? Um músculo estriado cardíaco e um músculo liso. Já a gente vai ver a diferença de cada um. Então tá aqui os 3 tipos, né? De forma em breve. E vamos lá. Outro ponto também que vocês têm que saber, pessoal, é o seguinte. Tecido muscular, ele vai ter o quê? É uma célula. Então lembra, o tecido muscular é uma célula. Só que é uma célula com algumas mudanças, assim, é uma célula um pouco diferente, obviamente, tá? Então assim, em vez de a gente chamar de membrana plasmática, que é uma membrana plasmática, a gente fala que é o sarcolene. O citoplasma dessa célula, a gente chama de sarcoplasma. Então, já entenderam que sarco é músculo, né? Sarco e mio é músculo, tá, pessoal? Então, se apareceu sarco alguma coisa, ou mio alguma coisa, é porque é músculo, tá? Então, o retículo endoplasmático, pessoal, lembra que tem o retículo endoplasmático liso e rugoso, né? O liso, ele faz ali lipídios, faz a desintoxicação, e o rugoso, ele faz a síntese de proteínas, tá? E ainda nesse caso, a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático, beleza? Além disso, a gente tem as mitocôndrias, que a gente vai chamar de sarcossomas. Então, é tudo a mesma coisa, pessoal. Então, sarcolema, membrana, sarcoplasma, citoplasma, retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático, e sarcossomas são os mitocôndrias, tá?
Outro ponto, pessoal. Dentro do músculo estriado esquelético, tá? A gente vai ter essas células que são bem alongadas, elas também são cilíndricas e tem vários núcleos, elas são bem multinucleares, a gente consegue até observar nas imagens histológicas, né? Vários núcleos, vários pontinhos aqui, tá vendo? Vamos lá. A gente também vai ter essas estrias, né, transversais passando ali no músculo estriado esquelético, por isso que o nome é estriado esquelético, né? Então, começando aqui pelo primeiro tipo, né, o estriado esquelético, ele tem estrias, né, tem esse nome, beleza? Olha, o músculo estriado. E, pessoal, o que a gente tem que lembrar desse músculo, tá? Ele é um músculo que ele consegue sofrer uma hipertrofia e, ao mesmo tempo, uma hiperplasia, tá? E aí, esse músculo também é interessante saber o seguinte, o músculo estriado esquelético você controla o movimento, tá? Então, ele vai vir ali do senso ativo, né, de movimentação do nosso cérebro, que vai ficar ali no giro pós-central. Então, o giro pós-central, que é a zona primária ali do movimento, tá? A gente vai ter todo esse comum, todas essas vias que são referentes ali, né? Ou seja, relacionadas ao movimento. Que elas vão sair do sistema nervoso central e vão para o sistema nervoso periférico para gerar esse movimento, né? E aí, o que acontece? Olha só. O músculo em si ele é uma rede de fibras, mas vai lembrar o conjunto dessas fibras, como é que são os nomes, né? Então, olha só. A gente vai ter várias miofibrilas, tá? Essas miofibrilas vão se juntar aqui, ó. Tá vendo? Formando uma espécie de sarcocele. Essa sarcocele, que ela vai ter vários capilares entre elas, né? E vai formar aqui uma fibra, tá? Essas fibras elas vão se juntando, tá? E o que divide uma fibra da outra são esses periníceos. Entre esses periníceos a gente vai ter vários capilares que vão irrigar esses músculos, tá? Lembrar também que esse músculo ele vai ter uma espécie de camada aqui, ó, que recobre ele, ó, tá vendo? Que a gente chama de epinísio, tá bom? E o que mais a gente tem que fazer? Qual que é a importância, então, desse músculo, pessoal? Ele faz uma contração muscular, tá? Ele vai fazer toda a transmissão de força. Ele também é todo irrigado com vasos sanguíneos, tá? Essas miofibrilas, pessoal, são todas paralelas. E aí que é interessante. Quando a gente pega ali o sarcômero para analisar, né? A gente consegue ver uma espécie de vários tipos de bandas, tá? A gente tem uma banda, pessoal, que a gente chama de banda A, tá? Ou linha A, como vocês preferirem, que é a linha mais escura. Por que ela é mais escura? Porque é quando a gente vai ter mais filamentos um em cima do outro, e aí fica mais densa, assim, então vai ficar mais escuro. Então, banda A ela é mais escura, a banda I ela é mais clara, tá? E aí, no caso, a linha Z é uma linha escura também. Então, justamente pelo mesmo motivo, né? Então, banda A é a banda mais escura, tá? Banda I mais clara e a linha Z, ó, ela é mais escura. Aí, ó. Então, olha só que interessante, ó. A gente vai ter aqui, ó, a banda I, que é a mais clara. Só que no meio da banda I, ó, que é um ponto de encontro dessas proteínas. Então, a gente chama aqui de banda Z, ó, linha Z. Ó. Então, banda I é tudo essa parte mais clara. E linha Z é essa linha mais escura aqui, ó. Já essa parte aqui mais escura aqui, essas bandas mais escuras, aqui é a banda A. Tá? Aí, ó. Então, a A é toda essa parte escura. A H é esse meio do A quando está aberto, assim, né? Que depois vai fechar, vai ficar tudo mais escuro aqui no meio, né? E as linhas Z é quando a actina e a miosina estão uma em cima da outra e vai escurecer tudo aqui. Tá certo? Aqui embaixo é mais ou menos o mesmo desenho, pra vocês entenderem. Né? Outro ponto, pessoal, é o seguinte, tá? Lembrando que essas fibras são células, na parte da membrana plasmática dessa célula, a gente vai encontrar algumas proteínas, né? Que são a actina, a miosina, vários microfilamentos, que são as miofibrilas, né? Esses microfilamentos, pessoal, eles vão ficar em volta aqui, tá? Desse tecido muscular. E aí que interessante, eles vão se associar a algumas outras proteínas, né? Então vai ter uma tropomiosina e uma troponina, tá? Ambas elas vão estar aqui auxiliando a questão da contração muscular, tá? A tropomina e a tropomiosina, tá? Outro ponto, pessoal, que é muito importante. Como é que essa contração acontece, tá? Então esses microfilamentos aqui, né, no caso a gente vai ter a actina sendo coberta aqui pela tropomiosina e as troponinas, né? E aqui embaixo eu vou ter a miosina. Então olha só, a miosina ela tem esse bracinho que vai se encaixar na troponina da actina que está recoberta pela tropomiosina. Então vamos lá, ó. Então a gente tem a actina e a miosina. Só que essa actina ela vai ter duas coisas que cobrem ela. Ela vai ter a tropomiosina e em cima dessas tropomiosinas vão vir a troponina, que é uma espécie de gancho, tá?
Então, o braço da miosina, ela bate aqui na troponina e eles vão contrair, tá? E quando essa contração acontece, a gente vai estar formando esses bandos, essas linhas. Apertei sem querer sair do slide. Vai. Gente, caí aqui sem querer, mas eu tô voltando, tá? Pera aí. Voltou! Pois é, eu esbarrei aqui sem querer, caiu mesmo. Pronto, aí voltando. Aqui, pessoal, como eu estava dizendo, né? Ó. Então, ó, a troponina se liga à miosina. Lembrando que a troponina é a estrutura anexa aqui à actina, tá? Elas vão se juntar aqui e é nessa que elas vão se contorcer e vão contrair, tá? E já já eu mostro para vocês como é que acontece essa contração. Beleza? Então, lembrar que a actina e a miosina elas vão se contrair entre elas e o músculo vai contrair de forma geral. Olha, aqui está um desenho explicando mais ou menos isso, tá? Essa contração, pessoal, vai acontecer com o auxílio de uma desfosforilação de um ATP. Ou seja, neste movimento, pessoal, a gente vai gastar cálcio, que vai entrar cálcio aqui no sistema, tá? Esse cálcio vai fazer com que haja essa contração, e aí, ao fazer essa contração, a gente vai gastar um ATP, desfosforilando esse ATP, transformando ele em ADP mais fósforo livre, tá? O P, né? E aí, pessoal, lembrar também como é que funciona a cãibra, né? A cãibra, ela basicamente é isso. O cálcio, ele entra, ele faz com que o músculo contraia, e aí depois que o cálcio sai, o músculo relaxa. A pessoa com cãibra, ela tem pouco cálcio no sangue, tá? E aí o que acontece? O nosso corpo, ele tenta economizar cálcio, ou seja, ele manda paratormônio, né, para poder manter cálcio fora dos ossos, e justamente para acontecer essas contrações, né? E aí, caso ele consiga fazer a contração e aí tem pouco cálcio, ele fica ele segurando o cálcio e dá cãibra, né? E é por isso que a gente tem que ficar comendo banana, né? Nossa mãe fala bastante, né? Para não dar cãibra. Por que isso acontece? Porque a banana, por ter potássio, né? Também é uma base, ela consegue fazer aqui uma troquinha com cálcio e libera relaxa a fibra muscular para você poder contrair de boa. Outro ponto também, pessoal, contar com vocês. Esse músculo, tá? Vale entender que ele também é cheio de bactérias, né? E aí, quando não chega oxigênio, né, por meio dos capilares lá naqueles músculos, o nosso músculo ele entra em anaeróbio, ele fica em estado anaeróbio, ou seja, ele vai começar a fermentar, e a fermentação que a gente faz é a fermentação lática. Dessa forma, a gente acaba formando também ali compostos, né, de ácido lático. Esse ácido lático, pessoal, ele não é um vilão, não. O ácido lático ele está ali para fazer ATP, tá? Então, lembrar disso aí, pessoal. O ácido lático ele transforma-se em lactato, e esse lactato ele serve para a produção de ATP. Então, se você está ali num momento de hipóxia, né, ou seja, está fazendo um exercício físico muito intenso e faltou oxigênio para o músculo não está conseguindo fazer o resto do movimento, tá? Aí você entra em hipóxia e vai liberar esse lactato. Caso contrário, não, né? Outro ponto também importante é o seguinte, para acontecer essa contração muscular, pessoal, ela vai estar em cima da regra do tudo ou nada, tá? Ou seja, ou o músculo contrai ou ele não contrai. Então a gente precisa de um impulso nervoso grande o suficiente para acontecer essa contração, senão essa contração não vai acontecer, tá? Dessa forma, pessoal, então, quando a gente manda um movimento para a movimentação do nosso sistema nervoso central para o periférico, o último neurônio ele vai geralmente estar ligado a uma placa motora. E você vai ter mais ou menos um esquema como esse, ó, tá vendo? É uma fibra muscular ligada a um neurônio. Olha que da hora. Tá? E esse neurônio, pessoal, ele vai ficar despolarizando e repolarizando várias vezes, tá? E aí dando esses choques ali no músculo, fazendo com que ele contraia e relaxe. Os outros tipos de músculo, né, pessoal, como eu estava falando, né? Além do estriado esquelético, né? Que ele vai ter muita utilização de glicogênio, né? Ele vai estar utilizando aquele ATP para fazer a contração. Ele também precisa muito de oxigênio, ou seja, os músculos eles têm que ser irrigados, né, pessoal? Nossa carne ela é vermelha não é à toa, ela tem muito sangue, né? Então ela é muito irrigada, muito oxigenada, justamente para conseguir fazer essas contrações a todo momento. Os músculos também estriados cardíacos, né, pessoal? São células que também são bem alongadas, tá? E elas estão alongadas e elas fazem também várias anastomoses, ou seja, elas vão se juntar ali a ponto. Você não sabe mais onde é que termina uma célula e começa outra, tá? E aí, com isso, a gente acaba tendo um, ou até dois, ou até mais núcleos, beleza? Células cardíacas, né? Tá? Essa diferença, pessoal, que é o seguinte, essas células que são cardíacas, tá? A gente vai ter vários discos intercalares, ó.
esses discos intercalares eles são bem evidentes, ó, esses branquinhos aqui. E como eu estava falando, ó, em vez de ser bem paralelinho, igual estriado esquelético, aqui a gente vai ter essa mistura de núcleo, tá vendo? Um vem descendo aqui e já mistura no outro, você não sabe onde começa e onde termina cada um. E aí o que vai fazer essa divisão entre uma célula e outra, às vezes, são esses discos intercalares aí, tá? A gente também tem essas junções, né, que podem acontecer, né, por meio de complexos juncionais, né? Então a gente pode ter uma zona de adesão, que é onde as células conseguem se aderir uma na outra. A gente tem o desmossoma, que é uma espécie de rede de fibras que vão fazer com que as células fiquem mais juntas, e junção gap. Junção gap a gente vai ter um buraco ali para atravessar de uma célula para outra, né? Outro ponto também importante é o seguinte: a célula estriada cardíaca, ela basicamente vai estar constituída ali o coração, né? Então lembrar assim, a gente vai ter um tecido conjuntivo ali que é cheio de células musculares, tá? Tem vários nervos na base do coração que vão estar fazendo um movimento de hélice ali da contração, tá? É muito vascularizado esse tecido. Obviamente, pessoal, não sei se você sabe, mas o coração é o primeiro músculo a ser irrigado, né? Após a gente lançar o sangue ali para o nosso corpo, tá? Por fim, lembrar, o músculo estriado cardíaco, ele vai ter então um disco intercalar, as membranas elas se juntam. Lembrar também da questão que ela só tem no coração, e aí a gente não controla esse movimento, tá? A gente tem um marca-passo na própria que controla. O músculo liso, por sua vez, tá? Ele é rico em fibras longas também, né? São várias fibras fusiformes, porém o núcleo dele ele é único e ele é central, tá? Ó, então a gente mal consegue ver a divisão entre elas, por isso que a gente fala que é liso, né, pessoal? Certo? E lembrar, esse tecido muscular liso, ele vai ter várias reservas de glicocálides, tá? Uma fibra toda revestida de glicocálides. Ela tem uma zona de oclusão e zona gap, não tem fibras, né, intermossômicas, tá? Tem a contração muscular e o músculo liso, diferente do esquelético, né? Você não tem controle. Então, o músculo liso também geralmente é músculo que você não controla e estriado esquelético é aquele que você controla, tá? Então, pensa ali no seu intestino, no rim, enfim, você não controla esse tipo de músculo. Então, vai só descendo, né? E aí, pessoal, lembrar do seguinte, tá? Para acontecer essa contração, beleza? A gente tem ali a liberação desse... Lembra que o neurônio está lá na placa muscular? Esse neurônio, pessoal, ele vai estar liberando acetilcolina, tá? Essa acetilcolina que vai abrir os canais de cálcio para liberar o cálcio para acontecer a contração, entendeu? E aí vai, ao mesmo tempo, liberar o ATP que está ali e acontece a contração. Então, lembra disso aí, pessoal. Acetilcolina vai liberar ali o canal de cálcio se liga ali naquela zona ali de miosina e troponina, tá? Só que nesse caso, o músculo liso ele não tem troponina. E aí, nesse caso, a gente vai usar a calmodulina, que é quase a mesma coisa, mas no cálcio, que consegue fazer essa mesma contração, tá? Além disso, pessoal, esses músculos eles vão estar também relacionados a um estímulo endócrino, né? Então, a gente vai ter o estrógeno ali, que faz, por exemplo, a contração do útero, né? Principalmente a progesterona no relaxamento. Então, esses hormônios eles são muito importantes, principalmente na hora da gravidez, né? Para conseguir ter um nível ali adequado de estrógeno e progesterona para conseguir fazer a contração e relaxamento do útero. Dessa forma, o bebê nascer, né? Ele também não vai ter um sistema porque a gente vai ter toda uma presença de vesículas ali de pinocitoses, né? Essas vesículas de pinocitose é para entrar e sair cálcio. Eu estava falando para vocês, a acetilcolina chegou no local, libera canal de cálcio, o canal de cálcio estimula a ATP a entrar, essa ATP desfosforila e aí acontece a contração do músculo, né? E aí, por fim, né, a gente tem ali, ó, o músculo estriado cardíaco, também é importante saber disso. Quando a pessoa tem, por exemplo, algum infarto, alguma coisa assim, tá? Ela vai ter uma espécie de cicatrização no coração. E essa cicatrização ela é de difícil de regeneração, pessoal. Então, é ruim até de passar impulso nervoso ali no meio, tá? Já no estriado esquelético, né, a gente vai ter uma regeneração por meio de células satélites, né, que são glândulas basais. E o músculo liso ele vai fazendo várias mitoses, né? Porque como o músculo liso ele é mucosa, a mucosa ela se multiplica por mitose bem mais, né? Só você pensar no estômago, por exemplo, o estômago ele vai estar se regenerando quase constantemente. Beleza? Isso, Paulo, o que acontece é o seguinte, ó, imagina assim, ó, tu vai lá fazer uma leg press, né? Aí você tá lá fazendo lá, 1, 2, 3, 4, chegou ali mais ou menos nas 20, 30, já começa a falhar, né? Nessa que falha é por causa do seguinte, ó, o músculo, ele vai ter vários capilares, esses capilares transportam oxigênio e glicose, né? Se chegar lá, e aí, obviamente, para ter essa contração, vai consumir os dois, tanto o oxigênio quanto a glicose. Se acabar o fornecimento de oxigênio e glicose e você está tentando continuar o movimento ali, não chegou oxigênio ainda no músculo, aí ele começa a fermentar para tentar produzir ATP para você continuar o movimento, entendeu? Lembrar que fermentação é um método de conseguir obter energia, só que é um método meio rudimentar, né? Então vai liberar pouco ATP, rende pouco.
rende menos do que a ciclo de Krebs, né, do que a cadeia respiratória. Beleza? E aí as bactérias que estão presentes nos músculos ali, elas vão aproveitar que naquele momento você está em hipóxia, ou seja, não tem oxigênio no músculo, elas começam a fermentar, entendeu? Interessante isso aí, né? Aí vai formar o ácido lático. O mesmo processo aconteceria, por exemplo, na fabricação de álcool, né? Só que aí no mesmo ambiente vai ter glicose, só que no nosso músculo não acontece isso, né? Então a gente vai ter um ambiente ali anaeróbico, com glicose e tudo mais, ela faz uma fermentação, no caso, alcoólico lático. Show? Então vamos lá, para a gente responder a questão aqui, ó, como é que vai ficar bem tranquilinho agora. Deu para entender, né, Paulinha? Ó. Então, o tecido muscular é constituído por células alongadas, biriri e barará, né? Ó. Maratonas exigem resistência muscular e a musculatura pode ficar dolorida devido ao acúmulo de ácido lático produzido em processos anaeróbicos. Então, pessoal, justamente, né? Como eu falei para vocês, a pessoa está na maratona, está correndo, chega um momento que cessa ali o oxigênio no músculo, tá? E a gente começa a ficar dolorido porque fermentou, ou seja, teve uma formação de ácido lático, lactato. Uma 14 aqui tá certinho. Show. Na B. O acúmulo de ácido lático nos músculos de um atleta durante uma maratona é devido ao excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade de eliminação pela respiração. Gente, nada a ver, né? Ácido lático está relacionado ao quê? A glicose, ela vai fazer o processo de glicólise, né? Vamos lembrar a fermentação, pessoal? Ó. Glicólise. E aí, da glicólise, pode acontecer duas coisas, né? A molécula de glicose vai formar 2 piruvatos. Esses piruvatos, eles podem fazer ou entrar no ciclo de Krebs, ou eles fazem fermentação. Entendeu? Ó. Aqui, ó. Basicamente isso. Então, a gente pode ter aqui, ó. Aconteceu a glicólise, esse ácido pirúvico, né, o piruvato, se tiver oxigênio, ele entra no ciclo de Krebs depois da cadeia respiratória. Se não tiver oxigênio, ele vai fazer fermentação ou alcoólica ou lática. Tá? Vamos lá. Então, ok. O acúmulo de ácido lático nos músculos do atleta durante a maratona é devido ao excesso de gás carbônico? Não, pessoal, é o seguinte. O excesso de gás carbônico ele vai trazer um quadro para vocês de acidose, né, seja respiratória ou metabólica. Tá? No caso, o gás carbônico seria se você estivesse, tipo assim, sufocando, né, ou seja, sem conseguir respirar, sem conseguir puxar um oxigênio, né? E nesse caso, se você estiver sufocando, você começa a acumular gás carbônico e aí, consequentemente, acumula gás carbônico, forma ácido carbônico, né? Mas aqui não tem nada a ver com a fermentação. Então, aqui é falso. Na C, com a despolarização do retículo sarcoplasmático, né, que no caso seria o retículo endoplasmático, né, do músculo esquelético, há liberação de íons cálcio que se ligam às moléculas de troponina C, que deformam sua estrutura, causando a liberação do sítio de ligação da miosina com as cabeças de actina. Assim, as tropomiosinas deslizam sobre os filamentos de actina. Tá? Qual que é o problema, pessoal? As cabeças são de miosina. Lembram? Cabeças de actina, não, miosina. Lembram que a gente tinha a troponina, tá certo? Só que a troponina ela se liga na cabeça da miosina. Tá? E essas troponinas estão ligadas às tropomiosinas. Tá? Então aqui no caso está falso. Mas é isso mesmo, ó. Libera, chega a acetilcolina, libera o canal de cálcio faz com que desfosforile o ATP, desfosforilou o ATP, a cabeça da miosina ela vai contrair ali na troponina C, que está ligado à actina, né? Agora a D, né, para a gente terminar aqui essa questão, as células do tecido muscular estriado esquelético não têm capacidade mitótica, porém podem se regenerar devido à presença de células satélites. Essas células podem estar em atividade mitótica, resultando em hiperplasias. Galera, exatamente, né? Lembra que músculo liso faz mitose. Músculo estriado esquelético não faz mitose. Tá? E estriado cardíaco é regeneração lentíssima. Beleza? Então aqui tá perfeito, tá?
músculo estriado esquelético, ele não vai fazer mitose, mas ele vai fazer o quê? Hiperplasias, tá? Vou lembrar que esse músculo ele faz hipertrofia e hiperplasia, tá? E aí ele faz essa hiperplasia justamente por células satélites. Então, aqui, verdade. Show de bola, galerinha! Até então aqui, alguma dúvida? Cadê vocês? DPD, Paula, Cris, Ana, galerinha aí. Show de bola.